Fábio é o charme, né, o Ademir? Você está com inveja Tô da minha aqui, tô barba? aqui. Eu não Grande esperava Bill! isso. Meu cabelo não estava pronto para isso, entendeu? Desculpa, aí Seu se cabelo. fosse Seu, para fazer uma coisa correta, eu teria me penteado e tudo mais, entendeu? Mas tudo bem com você? tudo bem, como é Ah, que tá as coisas aí em Paris? eu esse semestre estou dando aula uma faculdade aqui e estamos de férias essa semana. Então eu estou correndo atrás de algumas outras coisas mas no geral tudo bem. Quer dizer, estamos olhando no que não é muito longe em Glasgow, no COP, que é muito importante, né? E muita gente reclamando Uhum. do seu presidente que como ele está comportando nesse sentido, mas no dia a dia tá bom. Ó, Bill, tem a Jeane está dizendo aqui para você Não, eu hidratar o cortei cabelo, viu? cabelo. O Que é cabelo bom, tá entendeu? bom. O problema do cabelo é que eu não esperava entrar em nenhuma coisa pública assim e eu não estava preparado. Mas eu aceito qualquer crítica porque Jornalista bom. se eu aceito os críticos eu fico mais bonito, né? Ó, jornalista bom como você está preparado sempre, Não, rapaz, não, não, entendeu? realmente. Está Você preparado deu esse sempre, negócio aí, entendeu? entra agora, pai. Não, eu tenho que fazer negócio com o cabelo. Mas, não, a gente está, de fato, você tem razão. A gente tem que estar pronto para entrar no ar quando for, realmente. Você, como professor de jornalismo, sabe muito bem, já deve ter acontecido de você estar em algum lugar e de repente alguém pedir para você, sei lá, a notícia não Ah, tira folga, não tira completamente, férias, não pede completamente. para Aqui, ajeitar o por cabelo, exemplo, com os entendeu? ataques do terrorismo que tiveram aqui em Paris, eu recebi vários pedidos para entrar no ar, assim, completamente sem previsão. E não é a única Sim. oportunidade disso, mas é uma coisa de destaque. E com certeza, não. O, eu acho que eu falei isso para você. Minha esposa era fonoaudióloga e ela, por isso, conhecia muitos médicos. E Uhum. ela falou que nunca queria casar com médico, o médico não tinha Sim. horário. Depois casou com um jornalista que também não tem Sim. horário, né? Casou com Então é jornalista. isso. Viu, você dorme quantas Não, horas por noite aí? eu sou noturno, não é tão tarde, é uma hora mais ou menos. Trocamos ideias com uma amiga aí no Brasil, inclusive, não, como sou, quando dou aula eu preciso estar lá na hora, mas quando estou fazendo o Sim. jornalismo e tenho o meu escritório em casa, eu faço o meu próprio horário. Então eu acordo um pouquinho mais tarde que todo Sim. mundo, mas eu termino meu trabalho e isso que é importante, né? Você acompanhou aí a viagem do presidente aí em Roma? Teve até, parece, uma confusão com a Tinha segurança, algumas um coisas aí meio jornalista. estranho. Eu não posso acrescentar nada porque eu vi as mesmas coisas que todo mundo viu na televisão e não estava lá. Eu não posso dizer nada, mas realmente é uma coisa séria, né? Ô, Bia, agora me diz uma coisa, a situação dos bares, casas aí em Paris está voltando, que aqui hoje liberou público nos estádios, A casas de gente tem shows, uma e aí, coisa que Paris, tem como é que está a o que eles situação? chamam o passe sanitário. E basicamente, se você Sim, é vacinado 2 vezes,
você tem um papel, ou você pode escanear e colocar no seu telefone seu passe. Aí, se você tem um passe, você pode ir no restaurante, você pode ir no bar, você pode ir em qualquer lugar. Se você não tem o passe, você é proibido de muita coisa. Entendi, entendi. E você tomou já o quê? 2 doses? Para próximo tomar a terceira, né, Bill? Tomar uma terceira? Eu não vou tomar mais uma Tomar a saideira, né? terceira. Segunda-feira. Ah, não. É, saideira. Não, é uma música, eu gosto muito Nossa, eu tô tomando aqui, ó, uma água, como você viu que eu tô com uma garganta ruim. Aqui tá 17 graus, cara, mas eu tô sentindo eu vi que você falou que você estava com ressecamento na problema na garganta. garganta. Eu tô bem, sem problema de saúde, sem problema de nada, mas eu não estou falando demais. Você que faz muito podcast e tudo mais, você está falando mais que eu. Mas eu nesse sentido estou bem. Mas ainda vou cobrar de você para me ajudar a montar meu próprio podcast. Eu pretendo fazer uma coisa sobre Vamos fazer? temas Vamos, eu te internacionais. ajudo. Eu tenho amigos jornalistas no mundo inteiro e inclusive alguns que eu indiquei para você, mas aí eu só indiquei as pessoas que falam português. Mas eu tenho Claro. outros que eu vou fazer em inglês, logicamente, mas preciso entender a parte técnica um pouquinho. Então, eu vou cobrar de você um pouco de ajuda e eu quero lançar isso Conte comigo. talvez no início do ano que vem. Conte comigo. Dá até para Com depois jogar certeza, isso no com certeza. Spotify, essas coisas, viu? Entendeu? Então, conte comigo, eu estarei à sua disposição. Você que manda, rapaz. Quando você vier ao Brasil, eu vou fazer questão Não, de isso pagar aí, não, aquela isso acarajé aí com pimenta para você, a gente entendeu? vai em Paiaiá e não só carajé, mas feijoada e a biblioteca e tudo mais. Aí realmente, e você me deve uma camisa do time de futebol, né? Oh, claro, tava até aqui, ó. Cadê? Tem. Claro que sim, rapaz. Ah, Não, tá tudo bem. aqui. Eu tirei, arrumei aqui. Eu guardei aqui para você um livro do Darlan Zurk, que é a Fúria de aqui, ó, Legal, um livro legal, desse pra você, legal. entendeu? Ó, de presente. Ó, essa Escutei capa que aqui é de um alemão. você Essa falou. É capa aqui. legal. É um tipo, um Isso. woodcutting. O tipo que eles fazem com Isso. Tá. como que chama esse negócio? Aqueles folhetinhos que o pessoal faz. O, não, aí no Brasil, Caricaturas lá. esse pessoal que faz aqueles Não? livrinhos. Eu estou esquecendo o nome agora, mas o coisa do Nordeste aí, que faz aquele cordel, livro de cordel, exatamente. Cordel. Aí me parece, pela coisa, que é uma coisa que eles fazem com a madeira, que seria uma coisa parecida com o capa de cordel, né? Eu não sei se é verdade isso, mas que você Sim, mostrou sim. parece um pouquinho isso, né? É muito detalhado, mas E, ó, então, você tem um livro desse aqui guardado para você, uma camisa do Paiá e o chaveiro do Paiá, claro, né, Bill? que eu já tenho, o que você mostrou Chaveiro. ali, é que eu li Desses em três. Melbourne, o que eu sei de Lula. Já li isso já há muitos anos e muito interessante. Isso, Ah, esse aqui, né? eu Ele me sei, deu recentemente. Eu tive lá na casa dele eu e ele sei. me deu autografado, ó, devidamente autografado, entendeu? Ó,
O Neumann está com um filho de 2 anos e Ele tá na meio, viu? minha O cara tem frente, 70 cara. anos, viu? Ó, esse cabra do É, Nordeste aí, do Paraíba, esses caras são demais, né? os caras acostumados a comer farinha, rapadura. Ô, Bill, quando você morou no Brasil, você chegou a Sim, tomar caldo de tem umas mocotó, coisas essas que eu coisas? gostava. Mocotó eu não gostava. Eu experimentei, eu não gostava muito. Mas eu experimentei tudo, bode, experimentei tudo. É, algumas coisas eu gostava mais, algumas coisas eu gostava menos. E que eu gostava, eu continuava comendo. Mocotó para mim não era minha praia, mas eu experimentei quase tudo que eu poderia pensar. Bom, o Neumann disse que só fez um filho com 70 anos porque comia mocotó, entendeu? Bom, de repente, então, eu vou pensar. Eu vou pensar. Não, Você está pensando em ter mas filho aí ainda? então É, Bill? morre. O que que é? Aquela coisa e hoje em dia a gente está vivendo mais. Eu tenho uma tia que tem quase 100 anos. Eu tenho outro tio que morreu agora com 94, 95. E então eu penso, bom, eu vou morrer não sei quando. Eu não estou morto, né? Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Sim. Ô, Bill, você que é um cidadão do mundo, mas a tua família está quase toda ou Bom, praticamente toda nos eu Estados nasci Unidos? e me criei nos Estados Unidos. Meus pais já morreram. É, eu tenho um irmão que morreu agora este ano, mas os outros irmãos que eu tenho mais três, duas irmãs e um irmão, estão vivos ainda e estão nos Estados Unidos. É, é, estavam todos no estado de Colorado. Eu sou originalmente da Califórnia, mas eles todos mudaram para Colorado por motivos diferentes. Mas agora uma irmã mudou para Missouri, que é outro estado, e um outro irmão que vai mudar agora para Carolina do Sul, eu acho. O pessoal nos Estados Unidos muda muito. Então, você mudou uma vez, você ficou em São Paulo, mas nos Estados Unidos o pessoal muda com mais frequência às Isso. vezes e é isso. E essa história da minha irmã é interessante porque com a mídia social e tudo mais, bom, ela estava casada, teve duas filhas, mas o marido dela, eles separaram e depois o cara desapareceu mesmo. Todo mundo acha que ele é morto, já morreu, mas ninguém tem prova de nada. Então, ela Uhum. eventualmente na mídia social se encontrou com um namorado do colégio e juntou com esse cara. Então, já foi lá no outro estado onde o cara agora está morando e está começando uma nova vida. Então, como eu digo, a gente não morreu ainda, né? Estamos um pouquinho mais velhos, mas hoje em dia, se você pode pensar 50 anos atrás, 100 anos atrás, bom, com a idade que eu tenho, é a hora de morrer, né? Mas não é mais a verdade, né? Não é mais a verdade. Ó, o pessoal está perguntando onde você mora. O Bill mora em Paris. Ó, o Rodrigo está dando boa noite aqui. Ele é fã da banda Meu Kiss. Você irmão, gosta esse do que eu Kiss, falei que vai Rodrigo? para Carolina do Sul, ele é mais. Bom, eu sou o mais velho da família, dos irmãos. E o Kiss ficou popular um pouquinho antes, depois do meu tempo. E, só que esse era o meu irmão, que era um pouquinho mais novo, ele era super fã. Então, todos os meus amigos, quando eu estava no colégio e esse meu irmão estava. Eu tinha, sei lá, 16, 17, e esse irmão tinha 10 ou 11.
ele estava super fã do Kiss. E, inclusive, ele gostava tanto que meus amigos começavam a chamar ele de Kiss. Então, então chegava, que festa, meus tirando sal, né? Mas, não, eu tenho umas músicas que são geniais e que vão para sempre. I wanna rock and roll all night and party every day. Uau. Não, com certeza. Tem umas músicas aí que são legais. Mas eles chegaram um pouquinho depois do meu tempo, de certa forma. Qual é a sua difícil, banda difícil, é muito preferida? difícil, A gente porque nunca falou de aí música. eu pego as coisas de rock da minha época que eu estava crescendo, aí teria Rolling Stones, The Who, Bob Dylan, essas coisas. Depois eu comecei, que eu estava na Beatles faculdade, também? era a época do punk. Aí era o Dead Kennedys Punk rock. e essas coisas. E depois eu fui para o Brasil e tinha tantos conjuntos no Brasil, não só conjuntos, mas às vezes eram individuais, porque Jorge Ben Caetano, Gilberto Gil, etc, etc. Então, fica muito difícil para mim dizer uma coisa preferida. Depende do como estou. Um dia eu gosto do Bruce Springsteen, outro dia eu gosto do Jorge Ben. Entendeu? É uma coisa... Eu estava aqui agora, num barzinho perto da minha casa, e o cara estava tocando clássicos americanos, jazz, e John Coltrane, e coisa assim. E depois ele tocou uma música do Jorge Ben. Pô, eu estava cantando tudo junto. Aí já... Realmente eu não posso escolher um. Neil Young, adoro Neil Young. Sim. Tem um conjunto que ninguém lembra, mas que adorava, que era o Gang of Four, Ramones. Enfim, e vai Sim. do mais básico de três cordas, só três cordas, ao John Coltrane, que é muito complicado, né? Depende, Sim. realmente, depende de onde está a minha cabeça, realmente. Ó, Gilson Anjos, que é do Paiaiá, o melhor lugar do mundo, abri um parêntese aqui, entendeu? Paiaiá é Olha, melhor do que Paris, eu viu, estou Bill? Entendeu? acreditando, mas vamos fazer a concorrência. A Biblioteca de Paiaiá e a Biblioteca Nacional da França aqui em Paris. A gente pode fazer uma concorrência. A Biblioteca da França aí foi Com fundada, certeza, inspirada na com certeza. Biblioteca do É a Paiaiá, rapaz, biblioteca entendeu? Mitterrand, e Então, Mitterrand é um cara mais recente, então provavelmente do Paiaiá já existia antes de dar esse nome. Então, com certeza. sim, sim. Ó, o Gilson está falando que chegou agora, não conhece o entrevistado, de quem se trata. Gilson, o Bill Richberg é um jornalista americano, mora em Paris, tem trabalho jornalístico em mais de 50 países e conhece o Brasil também, mais do que nós brasileiros, entendeu? É um cabra bom. Em breve ele estará aqui no Brasil para a gente comer Com uma certeza, com acarajé, né, certeza. Bill? E de repente, quando um está falando, o Mocotó também. Quem sabe? Um mocotó, isso, com pimenta, entendeu? Não, Que você gosta pimenta de uma adoro. Eu pimentinha, cresci no então sul da vai ter que. Califórnia e a gente comia nossa comida nacional, entre aspas, era comida mexicana, né? Então é muito pimentado. Boa, boa, boa. Ô, como é que tu tá vendo aí? Eu não perguntei ainda, acho, para você recentemente, mas a política de Joe Biden Bom, nos Estados Unidos. é meio complicado porque eu tenho uma coisa particular que é um problema para mim, porque eu sou freelancer. E o Biden está tentando passar uma lei que basicamente vai proibir
possibilidade de ser freela. É parecido com a lei que já foi passada em Califórnia, que é meu estado, e tem atrapalhado a vida de muita gente. E não só jornalistas freelancers, mas os caminhoneiros, que são independentes, em muito caso, e outra gente que faz os intérpretes, o pessoal que corta cabelo, cabeleireiros e essas coisas, que tem suas pequenas empresas que são uma pessoa só. E isso é uma coisa muito complicada. Então, eu tenho meus problemas pessoais com o Biden por causa disso. No geral, ele tem uma agenda que é muito... eu não gosto muito dessa coisa de direita-esquerda, porque eu acho que já é ultrapassado, mas ele tem uma agenda que é muito ligado com mais gastos públicos. E por um lado, eu acho isso muito interessante, especialmente no caso de infraestrutura, porque a infraestrutura nos Estados Unidos está decaindo. Já está na hora de reformar tudo isso. E tem umas outras coisas que, de repente, eu acharia que é um pouco demais, porque você vai começar a criar muita dívida e é complicado. Aqui na França, por exemplo, que tem esse ponto de vista, eles têm uma dívida em cada orçamento desde as décadas de 70. Então, você pensa a dívida que você está deixando para os jovens, que são hoje jovens, mas eventualmente que vão ser adultos, eventualmente alguém vai precisar pagar isso. Então, eu acho complicado talvez o nível de que ele está querendo fazer. Eu acho, de repente, poderia ir um pouco mais devagar com alguma dessas coisas. Enquanto a coisa internacional, eu acabei de ler uma matéria no jornal francês Le Monde, falando da esperança que os europeus e outros aliados tinham que o Biden fosse andar um pouco mais rápido para reconstruir as coisas que foram destruídas na época do Trump. Que o Trump não teve interesse nos aliados, desprezou todo mundo, e o Biden disse que queria reconstruir tudo isso, mas depois tinha um acordo que os Estados Unidos fez com a Austrália e Inglaterra, contra a China, mas a França ficou puta porque perdeu um contrato de uns submarinos, coisas assim. Então, eu acho, e coisa do Afeganistão foi mal gerenciado. Eu acho que os Estados Unidos tinham que sair do Afeganistão, mas do jeito que aconteceu não foi muito legal. Então, eu tô mais ou menos, assim, logicamente, melhor do que o Trump, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho no Biden. Sim. Ó, o Rodrigo foi pegar aqui a sua capivara, viu, Bill? Ó, o Rodrigo disse aqui, ó, foi lá buscar a sua biografia. Ó. Bill Richberg é um jornalista, escritor, consultor de comunicação e educador baseado em Paris, nativo da Califórnia, ex-aluno de Berkeley, é provavelmente mais conhecido também por seu trabalho no Brasil e na América Latina, projetos jornalísticos em mais de 40 países. Bill é o editor e fundador do guia de viagens online brasilmax.com e coautor do principal guia de viagens National Geographic Traveler Brasil. Ó, Pena Seixas, Alexandre Nunes está por aqui também. O Gilson quer saber o seguinte, ó, o que você acha da ideia de Trump ter criado sua própria rede social? Eu comecei um pouco cedo nisso, com o que você falou, o brasilmax.com.
eu fui uma das pessoas, as primeiras pessoas para ter o e-mail no Brasil. E, inclusive, naquela época, eu tinha que ir lá no... naquela época era Embratel. Eu tinha que ir fisicamente para um escritório em São Paulo. Onde era? Estava no Bexiga. Eu tinha que ir lá e pagar uma coisa que ele chamava Rempack. E o Rempack era uma coisa que as empresas usavam para mandar informações, por exemplo, sobre os preços de commodities, o preço da soja ou qualquer coisa assim. E não existia e-mail no Brasil, mas eu tinha, era uma coisa que eu consegui com o pessoal. Isso seria um pessoal para você falar também no seu programa, o pessoal do IBASE, lá no Rio. Gente muito interessante. E eu consegui com eles, porque eu estava trabalhando com uma revista que chamava Caderno do Terceiro Mundo, eu era editor da edição em inglês, e eles tinham um acordo com o IBASE e chegaram lá e falaram, quem quer e-mail? Eu falei, eu quero, que eu já sabia. Eu não tive nos Estados Unidos ainda, mas eu sabia do que era. Mais ninguém na redação levantou a mão, sou eu. Mas eu consegui com eles. E depois eu fiz esse negócio com o Brasil Max e tudo. Eu pretendo voltar realmente, reanimar o Brasil Max. Eu pretendo fazer esse podcast que eu acabei de falar para vocês. Eu acho, de certa forma, é o futuro do jornalismo. Os podcasts, especialmente em inglês, eu não estou acompanhando muitos em português além do seu, mas em inglês isso está virando uma coisa assim impressionante do número de podcasts, a influência do podcast e tudo mais. Então eu queria entrar nesse negócio e começar a fazer um pouquinho dos meus próprios projetos, porque eu acho que, infelizmente, o antigo jornalismo está na decadência, não só pelo conteúdo, mas pelo financiamento. Não tem dinheiro para pagar as coisas. Então, a ideia com o Brasilmax.com, que eu fazia quando eu estava no Brasil, com um podcast que eu eventualmente faria, que eu não tenho um monte de gasto, eu não tenho secretária, eu não tenho outras coisas assim para pagar. Pago eu e o equipamento só. Então, para mim ganhar dinheiro, o meu ponto para equilíbrio, para ganhar dinheiro, é muito mais baixo do que uma grande empresa. Então, eu estou pensando voltar para esse caminho, realmente. O que é que você achou do Trump ter criado a própria rede social? Desculpa, eu não entendi. O Gilson te perguntou o que é que você achou do Trump ter criado a própria rede social. Bom, ele não criou rede social. Ele usou o Twitter. Mas o Twitter não foi criado por ele. Agora, você está falando que ele fez depois de ser banido do Twitter. Olha, eu acho o Trump ainda um grande perigo para Estados Unidos e o mundo, porque é bem possível que ele ganhe a próxima eleição. E eu não estou acompanhando por perto esse rede social que ele está fazendo. E existem umas outras redes sociais alternativas, o pessoal que foi banido do Twitter, etc e tal, tem criado outros também. Eu acho... Bom, eu estou sempre a favor da livre expressão. Mas, de fato, tem muita gente falando coisas que são não verdadeiras e sem nenhum fact-checking, sem nenhuma... É complicado, porque tem muita gente que acredita nessas coisas QAnon e um monte de besteira, muita gente acredita nessas coisas.
Então, é complicado, é muito complicado, porque além do fato que eu estou a favor do livre especial para todo mundo, tem muita gente que tem influência e está falando coisas que não tem coisa com coisa, né? E o Trump tentou derrubar Exatamente. os Ó, Estados Unidos. Esse negócio lá do 6 de janeiro é óbvio. Então, é muito perigoso e ele poderia voltar de novo. o Gilson disse aqui, ó, o Caderno do Terceiro Mundo foi minha fonte de estudos para o vestibular na década de 80. Que bom saber que ele foi redator da matéria, diz o Gilson Eu aqui, ó. cheguei lá no 86, eu E, trabalhei até 90, então provavelmente eu passei alguns dos tempos provavelmente eu ajudei a dar uns mal informações para o Gilson. Não, sério. A gente tentava fazer uma coisa interessante. O interessante do que deu no Terceiro Mundo era, naquela época, não tinha informação desses lugares. Então, o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, etc, etc. Tinha informações da Europa, tinha informações dos Estados Unidos, etc e tal, mas ninguém tinha informação de Angola, ninguém tinha informação da Argélia, etc e tal. Ninguém tinha nem informação de Peru no Brasil, entendeu? Então, o grande coisa que os cadernos conseguiu fazer era ser uma fonte de informação de países internacionais que não estava recebendo cobertura, realmente. ó, o Rodrigo te perguntou aqui o seguinte: pergunte ao Bill, pelo fato do seu conhecimento no cenário turístico brasileiro, ele recomenda o Brasil a muitos ou há obstáculos invisíveis que barram Bom, recomendações de viagens? o grande problema eu acho que isso foi já resolvido. O grande problema era bom, antes da pandemia, que a pandemia é um obstáculo para a viagem em geral. Mas vamos imaginar daqui a 1 ano, 2 anos, que a gente não precisa mais preocupar com a pandemia. O grande problema era a questão da reciprocidade do visto. O país que exigia um visto do brasileiro, o Brasil exigia do outro país. Então, era o caso dos Estados Unidos, que exigia visto do brasileiro, então o americano tinha que pegar visto para o Brasil. Isso era muito complicado, dava trabalho, dava custo. Se não morava numa cidade que tinha consulado, tinha que mandar seu passaporte pelo correio, etc e tal. E por causa disso, você tinha esses lugares, os ecolodges na Amazônia, e Equador estava dando 10-0 no Brasil. Por quê? Logicamente, o Brasil tem mais espaço na Amazônia que Equador, mas Equador não exigia visto do pessoal. Então, o pessoal ia para Equador. Então, eu tenho a impressão que essa questão foi resolvida. E depois da pandemia, eu acho, do jeito que estava andando, seria num caminho bom. Eu acho que tem muita gente inteligente na indústria de turismo no Brasil. Você tem aspectos culturais e históricos e naturais no Brasil que são interessantes. Então, o Brasil tem tudo para dar certo nesse sentido. Minha esposa, que eu falei da minha esposa, ela era de Paraty. Paraty é uma coisa, um lugar genial para o pessoal. Você entrevistou o meu Sim. cunhado. Ele está lá e, e tem lá tudo que você poderia imaginar. E isso não é muito longe de São Paulo. Agora, também no Nordeste, vocês têm um monte de outras coisas, na Amazônia tem um monte de outras coisas, no Sul tem outras coisas.
Eu conheço um cara que faz os caminhadas os andados de cavalo lá no Rio Grande do Sul, pelos parques nacionais lá. Você já andou de É cavalo, isso. Bill? Sim, claro. Você já andou de cavalo? Não, olha, eu não estou lembrando, eu vou indicar para você Você não vai. o Ó, cara que faz o você negócio de falou que cavalo lá em Rio Grande do você Sul. falou que era jogador de Ele faz uns basquete. Só montes falta de dizer que você passeios super praticou legais. hipismo. É um ex-publicitário que é Paulo Hafner, é o nome do cara. E qual é o nome da empresa dele? Bom, o Paulo faz ele é um ex-publicitário, um desses caras que ficou com o saco cheio do dia a dia, de ser empresário e tal, e resolveu ir para o interior e fazer passeio de cavalo. E ele faz isso, é muito, muito bom. Muito Ah, bom. É muito legal. ó, o Gilson está dizendo aqui, ó. Parabéns, Bill. Caderno Terceiro Mundo era fantástico. Um verdadeiro tesouro sobre a realidade sociopolítica dos Não, pobrinhos legal, milhares. obrigado. Não era só eu, logicamente, tinha toda a equipe, mas eu aceito em nome do equipe. Eu tenho contato com muita dessa gente ainda. Tinha os uruguaios, tinha as outras pessoas de outros lugares. Eu ainda tenho contato com muita dessa gente. Então, era uma época. E o Jaime Brenner, que você era um convidado no programa, ele Já era eu colaborador. entrevistei. Ele não trabalhava na redação, mas eu conheci o Jaime porque ele estava na América Central e fazendo matéria de Nicarágua, coisa assim, e eu conheci ele pelo Caderno Terceiro Mundo. Sim, E não, o mantém o Jaime é um contato grande até amigo hoje, né, meu. A Bill? gente está trabalhando, eu estou colaborando nesse projeto que você deveria, eu não lembro, eu não, acho que não consegui ver a entrevista que você fez com ele, mas você deveria ter falado do projeto do Sobel, né? E eu estou trabalhando com eles nesse projeto. Sim. Então, Sim. eles são um tipo meia Ah. representante internacional, quebram uns galhos ali quando eles precisam de alguma coisa. Agora eu vou fazer a pergunta mais fácil para a gente encerrar o bate-papo. Mas você tem que responder em inglês, que é para ficar interrogação para as pessoas. Entendeu? Qual é o melhor podcast do The Brasil de best todos os tempos? podcast is I'm not sure if I'm getting the name right in English. The best podcast is the Payaya podcast. What do you want me? Muito bom. Eu esqueci o nome oficial do seu podcast, desculpa. Mas esse negócio de Payaya é bom. Esse é bom. Programa Paiaiá. É. Ó, o Gilson disse, mas Bill, tem mesmo cara de. Ó, falando que você tem cara de espião duplo. Bom, eu não sei de qual lado que eu estou espiando nem nada. Para mim, agora estar na Rússia era o combinado. Eu ia dar uma aula, um curso especial em São Petersburgo, como que é em português? São Petersburgo, sobre os Petersburgo. BRICS, o Brasil, Rússia, Índia e China, e às vezes o pessoal inclui a África do Sul. China. Só que o pessoal que estava combinado, estava tudo combinado. Depois o pessoal lá voltou para mim, sabe? Foi rejeitada a ideia por causa do geopolítica. Eles não queriam americano lá ensinando relações internacionais. As relações entre Estados Unidos e Brasil são não os melhores e por isso que foi rejeitado. Mas então não sei, de repente eu era um espião, eu não sei.
Pode ser, viu? Pode ser. Olha, é sábado, meio-dia, eu vou fazer a entrevista com um cara que é brasileiro, tá na Rússia, Astier Basílio, especialista Ah, legal, em literatura legal, russa. legal. Sábado, meio-dia. Bill, Não, com obrigado pela tua certeza. atenção aí, viu, cara? Foi sempre legal falar com você. Eu gosto do seu podcast. E se você quer gravar uma coisa mais bonitinho com ou para promoção, alguma coisa, fala para mim depois. E eu faço uma gravação mais corretinha aí para você. Faremos sim. E conte Tá comigo bom? também no que Combinado. precisar, viu? Um Valeu, abraço para Gilson. ele Gilson tá mandando um também. Um abraço para fã do você aí, Caderno ó. do Ô, Terceiro Gilson, Mundo, dá muito saudade. e ele é advogado, mora em Salvador, é do Paiaiá, e a gente vai preparar um título de cidadão paiaiaense para o Bill Com quando vier certeza, aqui com certeza. no Brasil, viu? Tá bom. Obrigado, Jeane. Valeu, Tchau. Bill. Boa noite aí. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, gente. Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau.